Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Paulo Mota Pinto, Sr. Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, cumprimento todos os congressistas, naturalmente também convidados, participantes, observadores e comunicação social. Estamos aqui no Congresso neste momento a falar sobre a questão das moções, da moção apresentada pelo Sr. Presidente do Partido e pelas moções temáticas que foram aqui trazidas, e eu começava por me referir à moção que foi apresentada pelo Sr. Presidente do Partido. Eu gostava de lhe dizer o seguinte: sob o ponto de vista daquilo que são as linhas principais dessa moção, eu fico muito satisfeito por nela se pôr um ênfase muito forte relativamente àquilo que são os bloqueios, a denúncia dos bloqueios que a sociedade portuguesa informa. Ela dá naturalmente um grande ênfase à situação económica, mas eu penso que a pedra de toque fundamental dessa moção é a questão da reforma do sistema político. Não é possível que o país continue a ficar bloqueado porque o Partido Socialista não quer colaborar na reforma do sistema político. Nós estamos a viver uma situação que temos que ultrapassar rapidamente sob pena do país ficar comprometido. E, portanto, essa reforma do sistema político só é possível se o PSD tiver uma posição mais forte, uma posição mais presente em relação ao país e, naturalmente, aos resultados eleitorais. Porque todos nós já percebemos ao longo dos anos que o Partido Socialista só aceita negociar quando está em minoria. Porque quando o Partido Socialista está numa posição de supremacia, ignora completamente esta questão das reformas políticas que são necessárias para o país. E nós temos que desbloquear, conforme disse o nosso Presidente do Partido, temos de desbloquear isto sob pena de comprometermos o desenvolvimento do país para os próximos anos. Portanto, meus amigos, votar no PSD não é apenas uma questão de clubismo, não é apenas uma questão de convicção ideológica, é também uma necessidade nacional de promover a possibilidade de desbloquear a reforma do sistema político, sem a qual o desenvolvimento do país fica completamente comprometido. Portanto, nós temos que, enquanto partido, olhar para as questões das causas e menos para a mercearia política. O PSD deve preocupar-se com estas questões e menos com a disputa dos lugares para quem tem, no fundo, uma atitude idêntica ao Partido Socialista, que por essa administração pública procura pôr os seus bois por todo o lado. Era importante que, e esse é o desafio que desde já faço ao Sr. Dr. Rui Rio, quando for Primeiro-Ministro, que identifique a quantidade de comissõezinhas que, entretanto, foram criadas pelos governos socialistas para alojar os bois, para desmontar, no fundo, essa teia que impede a própria administração pública de funcionar como deve ser, numa base de transparência e de clareza. Gostava também de dizer que esta lógica que é aqui apresentada ao partido de um PSD ao centro é uma lógica com a qual eu me identifico por completo. Nós temos que deixar velhos tiques ideológicos ou também novos tempos em que a ideologia não está presente. Nós temos que saber ao que vimos. E, portanto, meus amigos, esta ideia de que o PSD está no centro do posicionamento político é fundamental para que possamos todos ter uma visão harmoniosa de Portugal. No plano económico, nós temos que apoiar a indústria. Nós não podemos continuar a estar com graves dependências do estrangeiro. Não podemos continuar a estar dependentes de terceiros. Nós temos que criar o nosso próprio valor, a nossa própria riqueza. E, portanto, temos que apostar na indústria, temos que apostar na agricultura, temos que apostar na produção de bens transacionáveis para criarmos valor para o nosso país. Ao nível das finanças públicas, gostava de alertar aqui para a necessidade de enfatizarmos este problema da questão da dívida pública que está verdadeiramente astronómica. Quando o Banco Central Europeu já começa a falar em retirar os estabilizadores que têm permitido que as taxas de juros estejam baixas, meus amigos, Portugal tem que fazer pela vida,
tem que reequacionar a sua posição. E se não souber controlar esta dívida pública, nós dentro de muito pouco tempo vamos ter um problema gravíssimo. Vamos ter um problema de uma dívida que começa a ficar impagável e podemos correr o risco de abrir a porta à vinda de uma nova troika. E isso todos nós não queremos, porque todos nós já sofremos com isso e o PSD teve que, sob o ponto de vista nacional, dar resposta mais uma vez a esse momentoso problema. E, portanto, nós temos que exigir ao Partido Socialista que também meta a mão na consciência para ver o que é que anda a fazer relativamente a esta questão da dívida pública. Porque temos que reduzir a carga fiscal. Os portugueses não podem continuar a suportar uma carga fiscal que os atrofia, que impede as empresas de criar riqueza e de criar emprego. Temos que dar a volta relativamente a esta matéria porque temos que acautelar o futuro. Temos que prosseguir o desenvolvimento tecnológico do país e apostar fortemente no ensino profissional, como forma de encontrar a mão de obra qualificada que nos permite a todos prosseguir de uma forma harmoniosa. No fundo, e para resumir, o PSD tem que voltar a estar no centro político do país. Nós temos que falar a verdade aos portugueses, temos que reformar, temos que desenvolver, temos que investir com saber e solidariedade. E solidariedade, meus amigos. Por isso, as palavras do hino do PSD, paz, pão, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade, nunca fizeram tanto sentido. É no caminho da verdade e é na criação de pão, é apostar no povo e apostar na paz e na liberdade que o PSD deve dar o contributo ao país e, portanto, Sr. Presidente, desejo-lhe naturalmente que, com o seu empenho, o país possa prosseguir em torno deste mesmo desenvolvimento. Obrigado.